Oi! Hoje é a primeira parte da leitura comentada de Os Miseráveis de Victor Hugo. Sim, vamos começar essa pequena aventura de 1500 páginas desse escritor francês. Pois é, enquanto a gente começa um novo projeto de leitura aqui com Os Miseráveis de Victor Hugo, a gente ao mesmo tempo já está terminando o projeto mais antigo, que começou lá no ano passado, a leitura de todos os 9 romances publicados por Machado de Assis. Vocês sabem agora, né? Aos sábados teremos a conclusão dos 2 últimos livros aqui desse pacote e aos domingos teremos Os Miseráveis. E uma última coisa a dizer antes de começar o vídeo propriamente é que este aqui é o de número 600 do canal. Sim, já chegamos a essa grande marca e faltando poucos meses para também chegarmos aos 2 primeiros anos aqui do Mantado de Livros, o que é bastante gratificante. Saber que em pouco tempo, né, a gente já fez bastante comentário a respeito de um monte de história por aí. Neste primeiro vídeo aqui de leitura comentada de Os Miseráveis, estaremos tratando da primeira parte aqui dessa grande obra de Victor Hugo, exatamente que é intitulada Fantine e que se constitui de 8 livros, o que a gente pode considerar como 8 capítulos. Essa coisa de chamar os capítulos de livros, na verdade, é porque esta obra aqui desse escritor francês faz uma certa referência às escrituras. Sim, a Bíblia, por exemplo, onde lá tudo é dividido entre livros. E também, num certo comentário que é até colocado aqui no prefácio do livro, é meio que para as pessoas que estão lendo essa grande história aqui, no caso desse volume aqui de 1500 páginas, poder ir atrás de uma parte mais específica. Então, como toda narrativa está dividida em blocos segmentados como livros, cada um pensa, deixa eu ler o livro 2, ou 3, ou 5, ou 8, por aí vai. Digamos que é para facilitar a vida do leitor. Pelo menos do leitor de antigamente, não sei se o de hoje em dia também é a mesma coisa, mas enfim, não importa. O que vale é que nesse primeiro vídeo da leitura comentada vamos tratar apenas do livro 1, onde não temos essa personagem chamada Fantine. Não sei porquê, talvez haja uma explicação mais para o futuro. Sempre vale lembrar, né? Eu já li num certo momento da minha vida, lá quando eu era adolescente, Os Miseráveis, só que eu li numa versão muito reduzida, um livrinho de 160 páginas, ou seja, em comparação com essa de 1500, com certeza eu não li nada da história, né? E claro, assim, bem por cima eu lembro que os personagens principais eram a Fantine ou então o Jean Valjean. E que, claro, não estão aparecendo aqui no comecinho dessa história. Mas não importa. Sim, temos esse personagem que é um bispo. Olha só que curioso. O Sr. Charles François Bienvenu Miel, ou algo bem parecido. Claro que eu não sei falar francês, né? Quando eu pronuncio alguma coisa em francês aqui, é mais uma tiração de sarro do que tentativa de falar corretamente. Já fiquem avisados. Enfim, temos esse personagem que era assim, de uma boa família, ali no tempos antes da Revolução Francesa. Muito bem posto lá o seu pai, claro, ele era um homem rico, né? Filho de rico também, e tinha uma boa vida, cheio de galanteios, como é descrito ali no comecinho do primeiro capítulo do livro 1. E, curiosamente, ele se casou bem jovem, lá na casa dos 18, 20 anos, só que aí quando veio a Revolução, a família meio que ficou totalmente destruída, né? Porque alguns foram mortos, claro, pela Revolução, outros foram tendo que sair correndo para lá e para cá. Por exemplo, o senhor Miriel foi para a Itália junto com a sua recém-esposa e por lá ficou até as coisas melhorarem um pouco. Mas aconteceu que ela acabou falecendo por lá, a esposa dele, que a gente nem fica sabendo o nome para falar a verdade. E o curioso, quando ele volta da Itália para a França, ele vem como um padre. Por enquanto não temos lá muitas explicações porque ocorreu essa grande mudança, né? Um cara que era quase um bon vivant se tornar um padre depois. Talvez, acho que no futuro esteja alguma explicação sim para a gente. Mas o que importa é que, quando ele já está aqui na França, lá pelos anos de 1802, ele acaba cruzando com o próprio imperador, o Napoleão I. E aí, numa certa situação ali, o imperador Napoleão acaba conversando com ele, fazendo uma pergunta para ele, onde ele responde prontamente e com um certo já jeitão da personalidade desse personagem, por enquanto protagonista aqui dessa história, que ele é sempre ácido nos seus comentários. E por causa da boa tirada, da boa resposta que ele, Miguel, dá ao Napoleão, o imperador resolve promovê-lo de padre a bispo, indo lá para uma região chamada Tigny.
Então de lá ele assume o seu episcopado. E aí já começa uma das primeiras características assim, também desse personagem, né? Quando ele vai se instalar junto com sua irmã Battistine, que é 10 anos mais nova do que ele, também uma empregada, logo que chega ele vai visitar o hospital ali da Redondeza, próximo lá à casa onde ele está. Aquela casa não, o Palácio Episcopal, né? Uma estrutura bem grandiosa, tudo. Ele dá uma olhada no hospital e ele resolve fazer uma troca lá com o diretor da instituição. É o seguinte, você fica com o prédio aqui do episcopado e eu fico lá com o seu predinho michuruca do hospital. Pois assim você terá mais leitos disponíveis aqui para curar os doentes da Redondeza. Claro que tudo se acertou e foi feita a mudança. Sim, logo de cara, o autor aqui, Victor Hugo, através do seu narrador, que daqui a pouco a gente vai descobrir uma característica interessante, ele já começa a vender que esse protagonista aqui é um sujeito de bom coração. E haja bondade, porque é exatamente isso que vai transcorrer na maioria dos pequenos capítulos que vão aparecendo enquanto a história ainda está se iniciando. A todo momento a gente vê exemplos de que esse senhor Miel é realmente uma pessoa super bondosa e só quer o bem das pessoas. E eu não estou dizendo isso como um certo sarcasmo, não. Na verdade, é uma coisa que está bem marcada no texto e talvez aí a gente comece a perceber uma grande também nuance do que é essa história do Victor Hugo. Ela é sim de cunho moralista profundamente. E aliás, a gente pode, nesse caso, já tocar num ponto interessante, que quando Os Miseráveis foi lançado, ele já foi um sucesso de vendas. Não é daquele tipo de clássico que tem uma certa exposição na hora que foi lançado, todo mundo fica sabendo, mas não vira um grande sucesso comercial. E assim, só depois dos séculos passando, é que os críticos literários pegam aquelas obras e falam: não, isso aqui é coisa boa, temos que ler sim. E claro, passa a ser um best-seller, mas depois, até do falecimento do próprio autor. Mas não, Os Miseráveis foi um sucesso de venda assim que foi lançado, aliás com uma grande estratégia comercial, onde, por exemplo, apenas o livro que continha essa história exatamente de Fantine, que foi publicado primeiro. Não foi publicado num volume único, como temos aqui, por exemplo, nessa edição da Martin Claret. E sim, o sucesso inicial provavelmente deveu-se ao cunho moralista dessa história. O tempo todo, o pessoal que lia lá naquela época gostou dos toquinhos pelo subtexto. Aliás, subtexto não, é escancarado que o narrador passa que esse personagem aqui é um homem de bom coração e, portanto, devemos seguir os seus passos. Sim, ele é um exemplo aos leitores. Agora, diante dessa evidência, que o texto tem esse cunho moralista, será que ele se torna chato em alguns momentos? Bom, a gente pode dizer que não, na verdade. Se bem que, na minha opinião, nas primeiras páginas aqui desse lote de capítulos que a gente está vendo nesse primeiro vídeo, sim, eu achei que o narrador já estava até começando a enrolar essa necessidade de dizer que esse personagem é bondoso. Mas, em todo caso, o jeito da narração, aí sim, é o que salva esse texto com certeza, porque a gente consegue encontrar ecos em algo que a gente conhece bastante, que é, voltando aqui a essa caixinha, ao Machado de Assis. Sim, nosso escritor brasileiro foi um grande admirador do que escrevia o escritor francês. E claro, quando a gente se lembra do narrador que sempre o Machadão adotou, a gente percebe que sim, este narrador aqui de Os Miseráveis, ele se encontra facilmente, eles se equivalem em alguma maneira, se bem que os narradores do Machado de Assis são muito mais interessantes. Mas a gente consegue perceber que de vez em quando este narrador aqui faz algumas citações, umas pegadinhas, uma autorreferência a si mesmo, que a gente percebe que é alguém que tem um certo humor que está contando essa história. E também, às vezes, claro, bastante ácido, assim como o próprio protagonista. Aliás, num certo momento a gente percebe que quem está narrando essa história é um certo sujeito de uma família Hugo. Uma certa brincadeira com a realidade, com a ficção. Não sei se vai haver outras referências que a gente possa confirmar que quem escreve seria um Victor Hugo mesmo, não apenas um Hugo.
Mas, de qualquer forma, temos uma história que é contada já no passado, de vez em quando aparecem algumas referências a cartas que o protagonista aqui escreveu, ou aquelas notas que ele fazia nos livros que ele lia. Ele tinha um costume, né, de ler muita coisa que não tinha nada a ver com religião, exatamente, né? Era um cara culto, gostava de se informar, e de vez em quando, enquanto ele estava fazendo a leitura, ele parava e fazia, na lateral dos livros, algumas anotações. Alguma dessas coisas é passada aqui pelo narrador também, meio que para exemplificar a personalidade do Sr. Mihail. Na verdade, todos esses capítulos iniciais aqui meio que são episódicos, contando fatos que ilustram o comportamento aqui desse padre que virou repentinamente bispo e tem um comportamento de bondade extrema. E é tanta que também aí aparece outra parte boa aqui do texto, que é o seu bom humor. O tempo todo a gente consegue perceber que a gente ri com certa facilidade de algumas coisas que vão acontecendo ali na vida desse senhor Miguel e também de sua irmã, a Battistine, que pelo jeito ela não se acostumou ainda com o fato de estar acompanhando o irmão, que é um bispo, e que tem que acompanhar o voto de pobreza dele, basicamente. Porque todo o ordenado que ele recebe da igreja, ele converte tudo em ajuda aos pobres ali na cidade de Digne. E mesmo quando vem uma certa quantia a mais, não lembro que setor da igreja que mandou alguma coisinha a mais para o bispo, aí a irmã pensa, bom, já que todo o ordenado já está dedicado aos pobres, né, talvez um pouquinho mais seja dedicado aqui ao nosso sustento, ao nosso dia a dia, né? Mas não, o bispo colocou todo o dinheiro que veio a mais, doando mais uma vez para os pobres, convertendo tudo. Bom, se ele fez isso com a própria casa onde ele ia morar, né? Claro que ele faria com o seu ordenado. E aí tem uma cena curiosa também, quando vem um certo senhor de prestígio ali naquela região e, claro, o bispo vai cobrar dele que ele doe algum dinheiro lá para os pobres, também para a igreja, né? E o cara, muito esperto, já diz, né? Não, eu tenho meus pobres, né? No que o bispo responde, bom, se você não pode doar, né, o dinheiro, então dê os pobres para mim. Na verdade é uma das alfinetadas e muitas que há aqui no texto que sai da boca desse bispo. E o tempo todo a gente consegue rir disso, ou do comportamento de Battistine, quando pensa que vai ter uma graninha sobrando ali e nada. Agora vamos combinar uma coisa, né? Esse protagonista aqui, talvez ele não seja o que ele exatamente é. O que eu quero dizer com isso? Bom, foi aquele golpe de sorte que aconteceu na vida dele. Ele era um simples padre e de repente, por obra do imperador, ele foi promovido a bispo repentinamente. Ou seja, ele não passou por todos os processos para chegar a tal, ele não galgou as etapas necessárias. Tanto que, num capítulo aqui também, é dito bastante a respeito desse movimento interno da igreja, o da sucessão dos postos. Claro, em torno de todo o bispo há uma gama enorme de outros eclesiásticos, vamos dizer, né, que querem subir na carreira, mas pela fama do senhor Miguel, que ele não é um bispo tradicional, com certeza ninguém quer subir na vida ou subir na carreira ali dentro da igreja através dele. Isso porque, aí sim, entra no que eu quero dizer, é que na verdade, mesmo ele tendo o título de bispo, na verdade, ele não passa de um padre. E há, por exemplo, num dos episódios que temos aqui dentro desses capítulos, é justamente quando ele vai a uma região que há muito tempo ele não visitava. E olha aí de novo, né? Um bispo, geralmente, ele fica centrado no lugar, lá cuidando de tudo, vendo todos os seus asseclas, onde ele fica só dando ordens praticamente, né? Mas não, o tempo todo esse protagonista ele se comporta como um padre. Ele vai até as paróquias vizinhas e vai visitar as pessoas. Às vezes fica uma semana, duas, ministrando lá algo sobre a religião. E numa dada situação, realmente, num lugar onde já não ia há muito tempo, e era um lugar perigoso, não muito recomendado, distante, e ele foi lá só com seu pequeno animal. Diziam que, claro, ele podia correr perigo de morte também, porque lá havia bandoleiros e tal. Enfim, ele foi para lá, ficou 1 ou 2 semanas e quando ele retornou de lá, ele encontrou uma entrega justamente do bandidão ali da região, um tal de Cravete, que lhe deu alguns roubos feitos numa catedral de um lugar meio distante. Mas são aquelas relíquias religiosas, tudo de ouro, de alta preciosidade. E o que foi que esse bispo fez com essa carga que ele retornou ali para sua cidadezinha?
Depois, claro, de tirar um sarro com sua irmã, a empregada que vive com eles lá na casa, né? Vocês pensavam que eu ia morrer nessa viagem? Poxa, eu voltei até com um grande de um presente aqui para a igreja. Opa, a igreja acho que não, né? O que esse padre fez? Sim, ele não é um padre, quer dizer, ele é um padre, ele não é um bispo, né? O bispo teria devolvido toda aquela coisa que foi roubada um dia de uma catedral, justamente para tal localidade, mas não, ele converteu tudo aquilo ali para os pobres. Claro que isso não está descrito no texto, e aí também o narrador faz aquele comentário meio do que ele está acostumado com o Machado de Assis, como eu disse, que ele não quer dizer, na verdade, pra gente o que aconteceu de fato. Ele até faz uma referência a uma notinha encontrada lá numa das bordas de um dos livros que o Myriel leu anteriormente, que é onde justamente ele praticamente declara, né, que tudo aquilo ele ficava na dúvida se devia devolver à catedral ou aos pobres. Ou seja, no fundo ele deve ter convertido tudo aquilo realmente para os pobres, com certeza. E falando nessa relação dele de ser mais um padre do que um bispo ali naquela região, a própria população o batizou com um certo título, né, que é Monseigneur Bienvenu. Bienvenu é um dos nomes dele, né, que é Charles François Bienvenu Myriel. Ele gostou ali do título, de ser chamado de Monseigneur, mas justamente porque é um reconhecimento ali das pessoas, dos pobres, que ele sim é uma pessoa bondosa. Sim, o tempo todo estou batendo nessa tecla, mas é só isso realmente que todos esses textos aqui o Victor Hugo está dando pra gente o tempo todo. É bom e é mal ao mesmo tempo. Outra coisa que depois aconteceu foi, ainda nesses momentos episódicos de tudo aqui, desta aventura desse padre Myriel, é que, sim, a gente pode até lembrar disso, né? Não há uma narrativa contínua, onde algo vai se desenvolvendo aos poucos até um certo desfecho. Não há um começo, meio e fim aqui no que está sendo narrado aqui desse padre que virou bispo, que não deixa de ser um padre de paróquia. Sim, o tempo todo temos coisas episódicas e um momento bastante interessante, que aliás, um momento onde esse bloco inicial de capítulos meio que dá uma certa virada também. Se antes tudo isso que eu reclamei, que ele sempre estava expondo apenas a personalidade do padre, depois, numa segunda metade, ele começou a pegar mais sobre a política. Aí podemos dizer com mais precisão que o autor está se metendo mais na vida do seu personagem. Que sim, o Victor Hugo era um grande defensor de suas causas. Ele concordava com os ideais da Revolução Francesa, sim, mas também não com alguns dos seus desdobramentos, com certeza. Que é justamente lá naquele capítulo, onde ele também vai a uma região distante visitar uma pessoa que ele não tinha visto até agora, desde aqueles anos que ele estava ali em Digne, que é um sujeito que a gente nem fica sabendo o nome, apenas tratado como G. Mas ele é um convencional, ou seja, ele participou lá da convenção que cuidou da França lá no período justamente inicial da Revolução Francesa. E foi justamente esse comitê aí que acabou autorizando algumas cabeças serem cortadas, como por exemplo lá do Luís XVI. E esse sujeito aqui, esse convencional G, que o Monseigneur Bienvenu vai visitar, justamente ele acaba declarando que ele mesmo ele não votou pela decapitação então do rei, ou seja, ele não foi um genocida. Mas aos olhos de todo mundo, sim, ele era, porque quem participou foi um convencional, participou da convenção, com certeza era responsável por todas as mortes, todo mundo que foi parar na guilhotina naquele tempo. Mas esse capítulo é particularmente interessante também, além das questões políticas bem expostas ali, também algo relacionado à religião ou mais à fé especificamente, porque esse sujeito, o convencional G, é um ateu. Então temos, claro, a dualidade do ateísmo contra a fé. Na verdade, é um capítulo bem filosófico. De uma maneira geral, todo esse primeiro lote de capítulos que a gente viu e que está todo atribuído ao chamado livro 1, que aliás é nominado como O Justo, pode ser simplificado justamente no último parágrafo aqui do seu texto, que diz assim: Monseigneur Bienvenu era apenas um homem que observava de fora as questões misteriosas, sem as investigar, sem as debater, sem perturbar com elas seu próprio espírito, um homem que trazia na alma o grave respeito da sombra. Sim, esse é esse protagonista, pelo menos inicial aqui dessa história. O que ele tem a ver com o Fantine ou com o Jean Valjean, eu não sei, não faço a mínima ideia. Espero que nos próximos capítulos, sim, tudo comece a se esclarecer. E por que ele é definido aqui como
O Justo. Bom, a gente viu, claro, vários exemplos do porquê atribuir esse título a ele, já que título de bispo mesmo é só de fachada, assim, ele é apenas tão somente uma pessoa justa, honesta, bondosa, isso que foi martelado na gente aqui o tempo todo. E aí eu posso já concluir dizendo que gostei ou não gostei desses capítulos iniciais aqui de Os Miseráveis. Como eu disse, no comecinho eu estava me cansando um pouco pela insistência do narrador em dizer o óbvio. Depois da primeira passagem, onde ele já faz uma bondade, que é justamente aquela coisa, né, de ceder a própria casa e ir morar num lugar menor, a gente já compreende, obviamente, que ele é isso e não precisa reafirmar a cada nova oportunidade. Eu achei um exagero, sim, do Victor Hugo. Mas a gente precisa lembrar, né? Por isso que uma obra desse tamanho de 1500 páginas consegue ser resumida, por exemplo, naquela coisa que eu li lá na minha adolescência, de 160 páginas. É por isso, porque o texto ele tende a ser redundante. Você pode pegar exatamente só um ou dois trechinhos que você já aglutinou tudo aquilo que foi dito antes como um certo excesso, uma certa gordura. Será que é assim que vai ser durante toda essa obra aqui, dessas tantas 1500 páginas? Se for, em termos será um pouco cansativo e em outros momentos não. Claro, vai depender se esse narrador continua com essa mesma pegada que ele já tem agora, de ser um pouco sarcástico, tirador de sarro, que fica assim se relacionando com a gente, nós leitores. Ele não está ali apático ao tema que ele está descrevendo para a gente, não, ele está participando com a gente sente que ele tem uma opinião, às vezes, claro, ele não quer dizer. E sim, claro, os momentos históricos e também a opinião política do autor será evidente com certeza o tempo todo, e claro, as questões sociais, né? Afinal de contas, o livro se chama Os Miseráveis, é óbvio que Victor Hugo não concordava com aquilo. E aliás, né, aquele trecho que eu li no primeiro vídeo aqui desse projeto de leitura de Os Miseráveis, quando eu falei dessa frase que está aqui na quarta capa, na verdade, a gente já encontra aqui na abertura do livro, que eu acho que eu até posso dizer novamente só para fechar este vídeo aqui. Depois fazer um comentário, né? Enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando, por humana fatalidade, um destino por natureza divino. Enquanto os três problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos. Enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social. Em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a Terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. E sim, é uma frase do próprio Victor Hugo. Eu fiquei na dúvida, né, se esse destaque aqui fora era dele ou de um personagem da história. Mas o que vale dizer aqui é que estas afirmações aqui depois apareceram no corpo de uma fala de um personagem aqui dentro em um dos capítulos. Isso que é interessante. Claro, o personagem se mistura com o autor, ou o autor vai se misturar várias vezes com seus protagonistas aqui, com certeza, não tenha dúvida. Victor Hugo é o tipo do autor, escritor, que ele se coloca através dos seus personagens. Isso é fato. E para finalizar, sim, claro que eu gostei, fiquei interessado em saber como vai essa história se desdobrar. Sempre lembrando, né? Nós não temos ainda um fio narrativo onde a gente possa dizer, nossa, eu preciso continuar a ler porque eu quero saber como essa história vai terminar. Porque essa história aqui, ela não começou ainda, vamos combinar, né? Talvez a gente tenha que dizer isso sem pudor, né? Não houve um estopim, ou justamente vai começar agora. Porque o próximo vídeo aqui de leitura comentada compreenderá os livros 2 até os 6. E o próximo, justamente o livro 2, intitulado A Queda. Se aqui tivemos o livro 1, O Justo, o livro 2 é A Queda. A queda de quem? Será que é deste bispo? Por quê? Isso sim já me dá uma curiosidade enorme em continuar a leitura, porque simplesmente só pelo que está escrito aqui, talvez a gente ficasse na dúvida se vale a pena ler o livro ou não.
Claro que eu sou um cara curioso, né? Tenho que saber o que vai acontecer no decorrer dessa história que aqui nem começou ainda. Eu agora quero saber a opinião de vocês a respeito desses personagens aqui, que aliás são poucos, né? Só temos o protagonista, o Monsignor Bienvenu, sua irmã Battistini, a empregada da casa, que em uma ou outra oportunidade disse alguma coisa interessante, e também os personagens secundários, como por exemplo aquele convencional G, que é do capítulo dele o melhor que eu vi até agora, como também um aristocrata que apareceu ali de vez em quando também, né, que se intitulava meio filósofo, essas coisas, né? Ou seja, são pouquíssimos personagens e de novo, meio comparando com Machado de Assis, ele sempre trabalhou com poucos personagens, mas desenvolveu uma história interessante, só que lá com Machado há sempre uma narrativa, não é episódico totalmente, mas aqui é muito mais. Mas talvez essa coisa do texto ser muito episódico seja totalmente de propósito mesmo e se conectando com o que eu falei lá no comecinho do vídeo e está na introdução aqui deste livro, onde diz que é uma questão de realmente poder facilitar para as pessoas, os leitores, de voltarem a certas partes deste livro. Justamente porque ele está todo blocado, é mais fácil. Se você quer achar um trecho mais específico, você está esparramado, não dá certo. Enfim, o que vocês acham desses personagens? Gostaram? Sim ou não? O que vocês acham que vai acontecer no futuro dessa história? Vocês enxergaram alguma coisa que eu não percebi, que tem uma certa narrativa? A gente pode dizer que essa história do bispo, desse padre, já é o suficientemente interessante para a gente saber o que vai acontecer com a vida dele? Lembrando que ele é um homem de 75 anos, né? A sua vida já está quase terminando, mas será que a sua conexão com o tema Os Miseráveis é somente essa dele ser uma pessoa bondosa? Sim ou não? O que vocês acham a respeito disso? Bom, vamos combinar. Próximo vídeo, domingo que vem, compreendendo os capítulos ou chamados livros do 2 até o 6, aqui nesse livro do Victor Hugo, Os Miseráveis. Bom, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas da outra leitura comentada que estamos fazendo aqui nesse ano, que é da leitura dos últimos livros do Machado de Assis. E tchau!